Muito bem. Dúvidas? Tá bom. Obviamente, nessa situação em que o amortecimento é fraco, na verdade, obviamente, nas três situações, a gente não tem conservação de energia. Tá? Vamos analisar o balanço de energia e vamos nos concentrar especialmente nessa situação aqui. O que a gente pode falar sobre energia nesse sistema? Qual que deveria ser a energia mecânica armazenada no meu oscilador num dado instante qualquer? Energia cinética, mas energia potencial, não é isso? Eu posso falar em energia potencial de maneira absoluta aqui? O que eu preciso para poder falar de energia potencial? Força conservativa, né? Bom, eu tenho força conservativa atuando aqui? Tenho. A força restauradora da mola é uma força conservativa. Então, a ela está associada uma energia potencial. Eu posso falar de uma energia potencial do sistema como um todo? Não, porque eu tenho forças dissipativas também. Mas se eu pensar num sistema que está oscilando e eu quiser saber qual é a energia que esse sistema tem num dado instante de tempo, eu posso falar disso? Eu posso definir essa energia? Posso, né? E é útil saber. Essa energia vai ser dissipada ao longo do tempo. Então, a energia armazenada vai ser E igual 1/2 de M x ponto ao quadrado mais 1/2 de K, ou de M ômega zero ao quadrado, x ao quadrado. Certo? Bom, isso vai ser constante no tempo? Não pode, né? Tem dissipação. Então eu posso calcular como que isso varia com o tempo. D é dt. Se eu derivar isso aqui em relação ao tempo, quanto é que dá a derivada disso em relação ao tempo? Eu tenho que derivar isto em relação ao tempo. Então eu tenho que derivar isso em relação a x ponto e depois derivar x ponto em relação a t, não é isso? Bom, quando eu derivo isso em relação a x ponto, vai dar 2 vezes x ponto. Com esse fator 2 vai dar m x ponto. Derivada de x ponto em relação ao tempo, x2 pontos. Certo? Bom, se eu fizer a mesma coisa aqui, derivo isto em relação a x e x em relação a t, então m ômega zero ao quadrado, x ponto, x. Tá certo? Isso é a derivada da energia em relação ao tempo. Ora, como é que a energia deve variar em relação ao tempo? De que maneira? Eu tenho uma potência dissipada, não é isso? Como é que eu calculo a potência dissipada? Como é que eu calculo a potência em geral? Não é força vezes velocidade? Qual é a força que vai ser responsável por dissipar a energia? A força de resistência, a força de amortecimento. Certo? Então isso aqui deve ser igual a menos F alfa vezes V, ou seja, menos alfa x ponto ao quadrado. Estão de acordo com isso? Sim? Olha só que interessante que a gente obteve como condição, então. d dt é igual a isso, o que implica que m... Deixa eu fazer uma coisa. Tem x ponto aqui, tem x ponto aqui, tem x ponto aqui. Então, x ponto
vezes m, x dois pontos, mais alfa, que é igual a m, vezes gama, x ponto, mais m, ômega zero ao quadrado x, igual a zero. O que a gente obteve do balanço de energia aqui? A equação diferencial original. Né? Que olha, isso aqui é igual a zero, eu posso ter isto igual a zero, mas isso aqui não é muito interessante. Eu posso dividir tudo por m. O que a gente obteve? A condição de que a equação diferencial original tem que ser satisfeita. Tá? Só que agora olhando como balanço de energia. Ok. Bom, então, claramente, dE dt vai ser diferente de zero. É diferente de zero, o que implica que E é uma função de t. Ok? Nós podemos construir essa função de t diretamente, certo? Substituindo naquela expressão 1 meio de mx ponto ao quadrado mais 1 meio de m ômega zero ao quadrado x ao quadrado, a gente pode substituir os valores de x, de t e de x ponto. Vamos fazer a hipótese, vamos escrever na forma geral, x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Não. Vamos supor o caso subcrítico, que é o mais interessante. Na verdade, desculpem. Vamos olhar tanto o caso supercrítico quanto o caso subcrítico, quanto o caso crítico. Ora, no caso supercrítico, o que a gente tem? X de t A é elevado a menos gama sobre 2 menos beta t mais b é elevado a menos gama sobre 2 mais beta t, certo? Quando a gente calcular x ponto ao quadrado, x ao quadrado e x ponto ao quadrado, vão aparecer essas exponenciais, eventualmente vão aparecer produtos dessas exponenciais, etc. Tá? Como é que deve ser o comportamento da energia com o tempo? Como é que deve ser esse comportamento? O comportamento disso em função do tempo, E de t vai cair a zero com E elevado a menos gama menos 2 beta t. Por quê? Porque as funções aparecem ao quadrado, né? X aparece ao quadrado, x ponto aparece ao quadrado. Certo? Exponencial eu levo ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar o expoente por 2. Então, E de t deve ser simplesmente uma coisa assim, né? No caso crítico, vai ser diferente disso? Como é que deve ser no caso crítico? E de t vai cair com E elevado a menos gama t. Certo? Afinal, x cai com E elevado a menos gama sobre 2t. Então, de novo, vai ser isso, né? Tá certo? Bom, e no caso subcrítico, que é mais interessante? No caso subcrítico, aí a gente tem análise para fazer. Então, vamos supor x de t, A é elevado a menos gama sobre 2t,
cosseno de ômega t mais φ. X ponto vai ser menos gama sobre 2 x de t menos ômega a é elevado a menos gama sobre 2t seno de ômega t mais φ. Ok? Bom, quando eu pegar e elevar ao quadrado, né, para achar todos os termos de E de t, eu vou ter termos em cosseno ao quadrado de ômega t mais φ, termos em seno ao quadrado de ômega t mais φ e termos em seno de ômega t mais φ vezes cosseno de ômega t mais φ. Certo? Não vou fazer todas as contas aqui, eu vou colocar o resultado. E de t vai ser da forma 1 meio m ômega ao quadrado. Deixa eu ver se eu quero ômega ao quadrado. Acho que é melhor não. M ao quadrado é elevado a menos gama t. Isso aqui eu vou conseguir colocar em evidência, porque todos os termos vão ter termos desse tipo. Tá? Bom, aí eu vou ter termos com cosseno ao quadrado. Vamos lá. Fácil ver que eu tenho um termo em cosseno ao quadrado que aparece de 1 meio de m ômega 0 ao quadrado x ao quadrado. Certo? Faço x ao quadrado, eu vou ter um termo com cosseno ao quadrado. Então, ômega 0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Só que esse não é o único termo com cosseno ao quadrado que vai aparecer. Né? Quando eu pegar este termo aqui e elevar ao quadrado, também vai aparecer um termo em cosseno ao quadrado. Só que com um termo gama ao quadrado sobre 4. Então, gama ao quadrado sobre 4. Eu vou ter termo em seno ao quadrado. Quantos termos eu vou ter em seno ao quadrado? Só vai ter termo em seno ao quadrado daqui, né? Certo? Então, o termo em seno ao quadrado vai ser simplesmente ômega ao quadrado, seno ao quadrado, ômega t, mais φ. E eu vou ter os termos que multiplicam seno vezes cosseno. Estes termos, né, eu vou poder escrever como, vamos lá, vão ser termos daqui, né? Produto disso por isso. Então vai ter gama sobre 2, ômega, seno vezes cosseno. Tá? Duas vezes isso, né? Certo? Porque eu estou elevando isso aqui ao quadrado. Então, duas vezes gama sobre 2, ômega, seno de ômega t mais φ, cosseno de ômega t mais φ. Isso aqui é uma função que oscila no tempo, né? Não é uma função que tem um comportamento monotônico. Né? Essa função claramente oscila no tempo. O que a gente vai fazer? Nós vamos nos interessar por uma condição particular, especial, tá? Especial interesse, na situação de amortecimento realmente fraco, ou seja, gama sobre 2 muito menor do que ômega 0. Tá? Nessa situação, é interessante escrever, ao invés de escrever essa função, o que acontece nessa situação? Ora, E elevado a menos gama t varia pouco comparado com seno de ômega t mais φ ou cosseno de ômega t mais φ. Lembra que a gente desenhou? Olha o que está desenhado ali. Tem várias oscilações antes da amplitude cair significativamente. Olha o nosso exemplo aqui. Vocês conseguiram perceber alguma variação na amplitude? Não, né? Tem várias oscilações antes que a amplitude varie de forma apreciável.
Então isso, no fundo, quer dizer que a gente vai se interessar por uma média barra de t igual a 1 sobre tal integral de t a t mais tal, de E de t' dt', ou seja, a gente está tirando uma média da função. A gente falou sobre isso aqui já, não falou? Não falamos sobre a média de uma função? Isso é uma média ponderada. Eu acho que a gente falou sobre isso aqui sim. Tá? Isso aqui é uma média ponderada, né? Vocês enxergam que isso aqui é uma média ponderada? Ou não? Pensem numa função f de t. Está aqui a minha função. Se eu pegar a função e eu dividir em pequenos intervalos, eu discretizo essa função. Como é que eu calculo uma média ponderada? O valor vezes um peso, né? Qual é o peso? O peso é o tempo que a função manteve aquele valor, né? Então, eu posso escrever f barra como sendo soma em i de fi vezes delta xi dividido pela soma em i de delta xi. Vocês estão de acordo com isso? Não é assim que a gente calcula uma média ponderada? A gente pega os valores, multiplica pelo peso, divide pela soma dos pesos, não é isso? É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando a função, multiplicando pelo peso, dividindo pela soma dos pesos. Tá? Bom, é fácil calcular a integral dessa função como um todo? É fácil ou não? Não. Calcular a integral da exponencial vezes a função trigonométrica é chatinho de fazer. Por outro lado, se a gente diz que isso varia pouco comparado com seno de ômega-t mais φ e cosseno de ômega-t mais φ, no fundo, a gente pode aproximar isso por e elevado a menos gama t vezes 1 sobre tal integral de termos, né, com coeficiente vezes cosseno ao quadrado, mais coeficiente vezes seno ao quadrado, mais coeficiente vezes seno cosseno. Certo? Bom, vocês sabem quanto dá a integral do produto de seno vezes cosseno num período? Ótima resposta. 0. Tá? E não é muito difícil de mostrar isso. Seno vezes cosseno, no fundo, é seno de 2 vezes o argumento. Tá? Se você calcular a integral do seno ou do cosseno num período, qual é o resultado? Ótima resposta. Tá? Por quê? Porque num período, o seno ou o cosseno tem a mesma proporção de valores negativos que tem de valores positivos, né? Então, quando você soma tudo, dá 0. Tá? Já o seno ao quadrado ou o cosseno ao quadrado não dá 0. Né? Mas aí, o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado, né, é exatamente a mesma coisa que uma função seno ou uma função cosseno centrada num valor diferente, não é? Ao invés de ser simétrico em torno, ou quase simétrico em torno de 0, é quase simétrico em torno de meio. Então, a integral num período de cosseno ao quadrado de ômega-t dt é meio. A integral num período do seno ao quadrado de ômega-t dt também é meio. A média da função seno ao quadrado, a média da função cosseno ao quadrado dá meio. Isso aí, vocês, pragmaticamente, né, já que o termo foi utilizado aqui, vocês podem perfeitamente pegar e fazer a conta. E vocês vão se convencer que é exatamente isso que dá.
Tá bom. Então isso significa, tá? Moral da história, se a gente olha a nossa expressão ali, tá? O que isso significa é que a gente pode escrever a energia como função do tempo, tá? A gente pode escrevê-la da seguinte forma: E barra de t vai ser aproximadamente 1/2 de m ao quadrado e elevado a menos gama t vezes 1/2 que multiplica ômega 0 ao quadrado mais gama ao quadrado sobre 4, o coeficiente do cosseno ao quadrado, mais 1/2 de ômega ao quadrado vezes... Não, só, né? Tá certo? Interessante isso, né? Por quê? Quanto vale ômega ao quadrado mesmo? A definição não é essa aqui? É essa a definição, não é? Então, quando eu pegar isto aqui e somar com isso aqui, eu vou ter 2 vezes ômega 0 ao quadrado, o termo gama ao quadrado sobre 4 vai embora. O que significa que E barra de t é aproximadamente 1/2 de m, ômega 0 ao quadrado, a ao quadrado, é elevado a menos gama t. Seria ômega, professor? Hã? Não. Porque justamente quando eu somar isto aqui com isso aqui é 1/2 de ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4. O termo gama ao quadrado sobre 4 vai embora, sobra o termo ômega 0 ao quadrado. Então o que sobra é ômega 0 ao quadrado. É claro que a gente está dizendo, não seria um, não seria outro, né? Cuidado, a gente fez uma aproximação. É muito diferente escrever ômega ao quadrado ou ômega 0 ao quadrado? Não é, porque a gente fez a aproximação em que gama sobre 2 é muito menor do que ômega 0. Nessa aproximação, ômega e ômega 0 têm valores muito próximos. Tá? Agora, olha só para isso aqui. Isso aqui não é exatamente a energia do oscilador livre? Isso é exatamente a energia do oscilador livre. Então, isso aqui a gente pode escrever como um E barra de 0, E elevado a menos gama t, o que significa que a energia nesse sistema, a energia média, é a energia do oscilador livre com uma atenuação exponencial. Só isso. A gente parte da energia do oscilador livre, tá? E ela é exponencialmente atenuada. Tá? Na próxima aula, a gente vai retomar isso aqui para definir o que a gente chama de fator de mérito ou fator de qualidade, né? Para dizer um pouco o quanto que um oscilador é amortecido, quanto que ele é bom, né? Porque ele vai oscilar muito antes de ter amortecimento se esse fator de mérito for elevado. E a gente vai ver, já a partir da próxima aula, o que acontece quando a gente começa a forçar um oscilador. Tá? Eu quero excitar um oscilador, eu não quero mais agora simplesmente dar uma energia inicial e olhar o que acontece com o sistema. Eu quero dar energia ao longo do tempo para o meu sistema. Tá bom? O que a gente vai... Né, o nosso lema é suspense, não é surpresa. O que a gente vai constatar? A gente vai constatar que dependendo da frequência com que a gente tenta excitar um sistema, a resposta dele vai ser tanto maior quanto mais próxima essa frequência for da frequência natural do sistema. O que significa a frequência natural do sistema? Se eu tenho um oscilador, um sistema massa-mola com uma constante K e uma massa M, esse sistema tem uma frequência que a gente chama de frequência natural, que é a raiz de K sobre M. Quanto mais próxima for a frequência de excitação dessa frequência natural, maior vai ser a resposta do sistema. Isso caracteriza um fenômeno que a gente chama de ressonância, do qual vocês já devem ter ouvido falar. Ainda não? Então, alguns de vocês já ouviram falar. Aqueles que não ouviram falar, melhor ainda, porque vai ter assunto novo para vocês aprenderem na aula que vem.
Então, por hoje é só.